No episódio de hoje a gente vai falar sobre a educação positiva e do meu lado está a Mariana Gambini. Seja bem-vinda. Obrigada, Mariana, pelo convite, é um prazer. Mariana, para a gente começar esse assunto, muita gente tem dúvida sobre como aplicar o que é a educação positiva. Então, Mariana, na verdade, a educação positiva, ela surgiu em 1981 com a doutora Jane Nelson, baseada em Adler, que é um psiquiatra norte-americano, que há 100 anos atrás ele já falava que o nosso cérebro é um órgão social. Ou seja, a gente precisa fazer abordagens humanistas, empáticas, para que a gente tenha um desenvolvimento. Baseado nisso tudo, a doutora Jane Nelson, ela coloca a filosofia da disciplina positiva para reeducar os pais, para que assim eles possam educar os seus filhos. Então, simplificando, a gente pode dizer que é um olhar também para os pais, né? Porque é a partir desse olhar, dessa reeducação, né? A gente vai reaprender o que a gente aprendeu, né, com os nossos pais. A gente não sabe nada, né? É verdade. Não existe a fórmula mágica. Ninguém assim fala, parabéns, você vai ser pai, esse daqui é o livro que você vai ler e vai dar tudo certo. Não existe isso. É importante a gente entender que para a gente criar um outro ser, a gente precisa estar de bem com a gente mesmo, né? Sim. Por isso que a gente fala em reeducação desses pais, né? A educação parental. Educação parental é educar os pais para que os pais possam educar os filhos. A gente entende que é um sistema cíclico, né? E a família começa pela base familiar, pai e mãe, alinhados e ajustados numa forma de criar os seus filhos para que a gente possa aí exercer a parentalidade de uma forma positiva. Sim, e como falta informação, né, acerca desse assunto, muita gente tem dúvidas também sobre os pilares desse tipo de educação. Você pode falar pra gente como funciona? Então, essa pergunta é muito legal até para a gente desmistificar muita coisa, né? Porque a educação positiva, ela vem quebrar paradigmas sociais. Porque antigamente, a educação dita como correta era a educação punitiva, né? Com castigos físicos, castigos psicológicos, né? E aí a gente tem uma travessia dessa parentalidade feita com castigos, ameaças, né? Que eu brinco, que eu falo que antigamente a criação, ela era vertical, ou seja, a criança ela era totalmente submissa, os pais aqui em cima e as crianças aqui embaixo. Hoje em dia, com a educação positiva, a gente entende a parentalidade num eixo horizontal, onde os pais e os filhos caminham lado a lado para que haja sucesso ao longo da vida. Por quê, Mari? Porque quando a gente fala em castigo, vai funcionar? Vai funcionar super bem, porque eu tenho um cérebro não treinado, em desenvolvimento, e que ele vai ficar super assustado quando ele recebe uma palmada, ou quando ele é excluído num canto, porque a gente vai fazer com que o medo tenha uma reação momentânea. Contudo, passou esse momento, o comportamento que estava indevido, ele vai continuar, ele vai voltar. Quando a gente prepara essa criança para fazer uma reflexão sobre o seu comportamento, a gente tende a criar estratégias que durem ao longo da vida. Então, vai ser uma correção, mas não uma correção momentânea. Vai ser uma correção que a gente vai dar a esse indivíduo uma estratégia para que ele possa refletir. Poxa, eu não fiz isso, que pena que eu errei, mas que bom que eu posso consertar e fazer da próxima vez de uma forma diferente. Os pais têm muito medo de conversar com os filhos, né? E a gente precisa acreditar que eles são capazes. Vou dar um exemplo bobo. Vamos supor que você tenha 2 filhos e você tenha um tapete cheio de brinquedos. E tem um brinquedo que ele é muito sensível, então se você pisar, ele pode quebrar. Aí tem um filho brincando, o outro chega e meio que de pirraça ou de propósito, ele sabe que não pode pisar, ele vai e pisa nesse brinquedo. Uma mãe qualquer vai falar assim: fulano, já não falei que não poderia pisar no brinquedo, você vai quebrar o brinquedo foi super caro, né? Você vai estragar o brinquedo, você tá achando que o dinheiro é o quê? E aí começa a discussão. E uma mãe
que entende que precisa educar o filho, mas de forma com que aquilo não se repita, e que esse exemplo bobo, lá na frente, se for uma coisa maior, ele consiga fazer essa ligação, ela vai falar assim, fulano, acho que você fez uma escolha errada. Onde você poderia pisar? Esse lugar que você pisou não é legal. Então, assim, a gente vai refletir junto com a criança, mas de uma forma com que a gente mantenha o equilíbrio também. Porque existe uma coisa chamada neurônio espelho. E a criança, ela reflete muito aquilo que ela vê. Então, se o pai ou a mãe está totalmente no nível descontrolado, a criança não vai se acalmar, ela vai se descontrolar também. Ela vai gritar, ela vai chorar, né? Vai espernear, vai fazer birra. Então, assim, a gente precisa ser realmente o adulto da relação. A gente precisa entender que o filho, ele nem sempre vai acertar. E 90% das vezes, nas ações corriqueiras do dia a dia, eles não sabem agir, eles vão errar. E a gente precisa, sim, conduzir, né? Eu brinco que a vida é um avião. O piloto é o nosso filho. E nós somos os copilotos. A gente tem que passar essa bola para eles para empoderar esse filho, desde pequenininho. E quando eu falo isso, Mari, eu não falo em permissividade. Porque aí vem a galera que critica a disciplina positiva. Ah, mas vocês são todos permissivos demais. Nada disso, né? A gente anda na firmeza e na gentileza. Eu sou firme e gentil ao mesmo tempo. Quando eu falo, você fez uma má escolha, não pode pisar no brinquedo, eu não estou sendo permissiva. Sim, e muita gente acha que os pais que praticam esse tipo de educação durante o dia, né, no seu dia a dia, são pessoas perfeitas. Não, tem muito mais a ver com a redução dos danos do que com o perfeccionismo, né? Na verdade, não tem nada de perfeição, porque você ser pai e mãe é todo dia você olhar no espelho e você entender que você precisa melhorar. Então, que você tá ali sempre precisando encher o seu copo, porque o seu copo nunca tá cheio. Porque se você achar que você está num lugar perfeito, que você é perfeito, você não vai conseguir passar para o seu filho uma educação necessária, né? Então, assim, eu acho que a educação positiva, ela veio mesmo para quebrar esse paradigma social e para que as pessoas entendam que essas crianças, elas precisam ser validadas e pertencentes. Que enquanto isso não acontecer, a gente vai ter muito problema em saúde mental no futuro. Respeitá-las como indivíduo, né? Sim. Esse tipo de educação tem esse objetivo, né? Então, vamos para um exemplo Vamos para um exemplo prático. Existe a Lei Maria da Penha, né? Que ela vai a favor de toda mulher que sofreu alguma violência. Então, bater em uma mulher adulta é um crime gravíssimo. Por que a gente aceita que bater em crianças que são indefesas, né, seja uma coisa correta? Isso é muito forte, né? Por quê? Queria saber. Não tem, né? Um entendimento sobre do que é certo Só e errado muitas das vezes, Sim. né? A violência, ela é muito cruel. E quando a gente fala violência na fase infantil, a gente fala em pessoas que não sabem o que está acontecendo e que não têm direito de defesa. Porque ninguém vai colocar a mão nisso, porque vai falar, a família educa da forma que ela quiser. Então, se o seu vizinho está batendo no filho, é muito difícil de pessoas se intrometerem nisso. Sim. Mas talvez se fosse uma mulher apanhando do marido, as pessoas, por ter essa lei, né, e por ter toda essa comunicação social, a gente fala muito disso, da proteção da mulher. Então, a gente precisa falar mais da proteção da criança. Como existe, né, infelizmente, um tabu sobre esse assunto, muita gente também confunde a educação positiva com não bater. Vai muito além disso, né? Aborda a violência psicológica, né? A punição, os gritos. Então, não é só o bater, a agressão física. Não, de forma alguma. Na verdade, quando a gente fala em educação positiva, a gente fala muito mais numa comunicação não violenta do que na agressão em si.
Porque quando a gente fala em agressão, a gente já perdeu todo o respeito por aquela pessoa. Então, quando a gente fala em passar uma educação de uma forma não violenta, vai mexer ali em todo o ciclo social daquela criança. Então, é na forma de você manipular a criança, na forma de você oferecer as coisas à criança, na forma de você se comunicar, de tratar ela. Então, é olhar aquela criança, né, de forma holística, como um todo, e não fragmentada. E não colocar ela na prateleira, ela é criança, então deixa ela ali que ela não pode participar disso, ou, ela é criança, então ela precisa chorar mesmo, chorar faz bem, né? A gente escuta isso com frequência, né? Uma palmadinha não faz mal nenhum. Eu tomei, vamos supor, né? Muita gente fala isso. Eu tomei palmada a vida inteira da minha mãe e tô aqui firme e forte. Eu tô viva, não morri. Não morri. Mas aí eu pergunto, a gente tá no século do maior índice de pessoas com transtornos psicossociais. Pessoas com ansiedade, depressão, pessoas compulsão tirando a própria vida, né? Suicídio, muita. Essa geração passada é uma geração que, primeiro, ela não foi ouvida, ela não foi aceita, ela foi submissa. Então, a gente tem adultos infantis, porque eles não viveram a infância. Uma educação negligenciada. Sim. Então, então, a gente tem uma onda aí de adultos muito infantis. São pessoas que não levam um relacionamento a sério, são pessoas que não conseguem parar no emprego, são pessoas que têm muitos transtornos compulsivos, seja com drogas, seja alimentar, seja vício em álcool. Então, assim, é muito triste a gente reafirmar que deu certo. Essa educação passada não deu. Se a gente olhar, um olhar mais assim, apurado, a gente vai ver que fracassamos. Deixou as consequências. Então, a gente pode dizer que as crianças, os adolescentes que sofreram agressões, tanto físicas, psicológicas, elas podem ter, a longo prazo, né, lá na frente, impactos negativos. Com certeza. Quando a gente fala em criação, a gente não cria só para um momento, né, para uma fase da vida. A gente cria aquele ser para a vida inteira. E a gente entende que cada vez menos ele vai ficar próximo da gente. Então, se a gente, da mesma forma que eu tenho uma educação negligenciada, a gente também tem educações totalmente permissivas hoje em dia. A gente hoje, Mari, se eu te falar, você acha que hoje a gente tem mais negligenciada, permissiva ou a intermediária, nessa linha do meio aí que é a educação positiva? Vou te falar que hoje a gente tem mais a permissiva. Por quê? Primeiro, o discurso de que eu não tinha isso na infância, então vou fazer pelo meu filho que eu não tive. Segundo, pais extremamente exaustos pelo trabalho, uma jornada de trabalho incansável para sustentar essa família ou para conseguir um lugar na sua vida profissional, e aí fazem de tudo pelo filho. No sentido de que é mais fácil eu dar alguma coisa do que eu também me estressar em casa. Me estressei no trabalho o dia inteiro, vou me estressar em casa. Aí o filho fala, pai, por que minha mãe não deixa... Vai. É mais fácil você falar então, vai, do que você... Não, chega aqui, vamos sentar. Sua mãe falou o quê? E você pensa o quê sobre isso? E o que a gente vai resolver, então? Como que a gente vai fazer? Né? Dá mais trabalho esse tipo de educação. Então, hoje, para ser muito sincero, eu vejo muito mais pais permissivos. Então, a exaustão, esse excesso de trabalho, né? A falta do olhar, do contato com o filho, o equilíbrio no dia a dia Sim. pode prejudicar essa relação, né? Muito. A gente tem... isso é um tipo de violência também, se a gente pensar, né? A gente hoje tem crianças que são criadas pela internet, são criadas, né, por algum funcionário que está ligado àquele núcleo social da família, e os pais cada vez mais ausentes. Então, assim, como é que fica essa base familiar? Tentando suprir a presença com... Presentes, objetos. Sim. Infelizmente. Agora, falando do seu olhar, né, a gente continua como terapeuta. Você acha que esse tipo de educação no dia a dia
pode ser mais complicado, né, de ser aplicado com a mãe ou com o pai? Você acha que tem essa divisão? Então, hoje em dia, cada núcleo familiar, né, é bem diferente. Antigamente, a gente tinha uma estrutura padrão, né, patriarcal. Era o pai que saía para trabalhar, a mãe que ficava em casa, cuidando lá dos seus 5 filhos, e é ela que tinha esse poder de resolver as coisas do dia a dia, né? Mas sempre sob uma supervisão do pai, né? Como se o pai fosse mesmo o que mandava, né, em toda a família. Hoje em dia, a gente tem, por exemplo, famílias matriarcais, né? São mães solos, mães que são a dona ali do dinheiro e que tem que ainda, além de sustentar o filho, elas têm que educar essa criança. Às vezes elas saem para trabalhar, deixam essa criança com uma avó. Então, assim... A provedora do lar, sim, né? a gente tem hoje famílias homoafetivas. Então, é muito difícil a gente falar quem teria dificuldade de aplicar a educação positiva. Eu acredito não em gênero. Eu acredito em caráter. A vontade, né? Você é do seu ser, né? É de você ser capaz de ser humilde para criar o seu filho. Porque você precisa ter essa humildade. Quando você fala, Mari, os pais se acham perfeitos. A gente precisa ter essa humildade e achar que nós não somos perfeitos, que nós estamos aprendendo junto com os nossos filhos. Seu filho tem quantos anos, Mari? 1 ano e 2 meses. Então, ele é uma criança há 1 ano e 2 meses. E a Mari é mãe há 1 ano e 2 meses. Vocês estão ali, ó, lado a lado. Você não sabe mais que ele, porque você só é mãe também há 1 ano e 2 meses. É muito recente, né? Eu fico pensando assim, e é muito louco porque a pessoa tem a sensação, a mãe tem a sensação que viveu muita coisa, mas tem a sensação também que ela precisa aprender muitas coisas. Uhum. Então, assim, é um assunto complexo. Eu confesso que depois que eu me tornei mãe, eu tive mais essa curiosidade, essa vontade de aprender sobre o assunto. Mariana, como que a gente pode aplicar isso no dia a dia? Então, a disciplina positiva, ela tem 52 ferramentas que a gente pode ensinar os pais como educador parental, né? Na orientação parental a gente faz isso. A gente ensina pais estratégias para que eles, no dia a dia, eles consigam alinhar aquela estrutura. Porque no meio do caos, se a gente não tiver já esse ensinamento, a gente tende a perder também toda a nossa postura de adulto, né? E a gente acaba se igualando à idade da criança. Então, é muito importante que as pessoas conheçam essas estratégias. Eu trouxe até aqui para você ver na disciplina positiva, para que os pais entendam de uma forma mais prática. Eles fizeram alguns cards, né, para que os pais, são 52 cards, para que os pais, eles estudem de uma forma muito simples. Então, deixa eu só abrir aqui, vou falar uma aqui, por exemplo. A gente pode falar que os pais na educação positiva, eles educam, né, com uma autoridade, uma autoridade diferente, né? Eles não usam, né, não batem, não gritam, então, assim, não. São outras estratégias. Então, na disciplina positiva, a gente atua com base no encorajamento e no respeito dessa criança. Então, eu vou ser, na verdade, uma pessoa que está ao lado da criança para dar todo o suporte emocional que ela precise. Então, é como se você fosse capaz de, estando regulado, regular aquela criança também, de forma a encorajá-la para lidar com o problema. Porque a criança vai ter que lidar com o problema juntamente com você. Então, essa estratégia, ela tende a criar filhos resilientes. Então, lá na frente, em meio ao caos, um adulto ele vai ser resiliente. Ele vai ser capaz de resolver aquele problema e começar de novo. Isso é muito importante, que a gente não vê isso hoje. Porque diante aos problemas, o que os adultos de hoje fazem? Sim. Correm. A gente tem casamentos falidos, né? A gente tem empreendedores deixando de empreender em qualquer início de problema de uma empresa. A gente tem famílias sem suporte
porque a qualquer problema, um para de falar com o outro, né? Então, assim, é porque essas crianças não foram encorajadas a lidar com os problemas. E é isso que faz toda a diferença com a disciplina positiva. Eu até falo que eu não estou reaprendendo, estou aprendendo sobre o assunto. Eu fui criada, né, pela minha mãe. Ela foi mãe, foi pai. Então, assim, eu não a culpo. Eu consegui compreender ela com o passar dos anos, né? Com certas experiências. E entra até essa questão do contexto social, né? Porque, como eu falei com você lá no início, tem famílias, muitas famílias que estão preocupadas em colocar a comida na mesa. Então, assim, o estresse, o emocional é muito abalado. Então, é muito distante esse tipo de educação dessa família, né? Falta informação. Então, assim, é outro contexto, né? Infelizmente, né? Então, quando a gente foca nas habilidades sociais, que é no caso da disciplina positiva, a gente vai moldar comportamento sempre. Você tem que moldar o seu comportamento porque você quer passar para o seu filho algo melhor. Então, você ensinando ele a ser paciente, você ensinando ele a ser positivo, você ensinando ele a ser uma pessoa empática, tudo isso, quando a gente transforma isso em habilidades sociais, na verdade, a gente está buscando uma sociedade muito melhor, né? A partir da nossa estrutura familiar, que é a primeira comunidade que a gente vive. Nossa primeira comunidade é a nossa família, que aí depois vai para a comunidade escolar, que aí depois vai para a macro, né? Que é a sociedade onde a gente vive. E se a gente não ensina comportamento e habilidades sociais, a gente não vai ter sucesso. Então, a gente tem que realmente focar nisso. Acho até que seria interessante essa abordagem nas escolas, né? Eu vejo ainda como algo um pouco distante. As habilidades sociais? Isso, abordar sobre esse tipo de educação. Então, o que eu penso sobre isso? Eu penso que a gente precisa ensinar os nossos filhos a serem cooperativos. Porque quando você tem em casa uma rotina, quando você tem as funções da casa muito bem divididas, você ensina ali um meio cooperativo para o seu filho. Então, o seu filho não vai se sentir nem invalidado, porque o que acontece? Quando a criança ela não se sente pertencente ao meio, isso vale para a escola também. Então, assim, quando a criança não se sente pertencente, validada, escutada, ela tende a ter um comportamento agressivo. Então, por exemplo, se a criança na escola ela está se sentindo invalidada, como se ela estivesse ali não vista, ela vai ser aquela criança que vai ficar perturbando o coleguinha, que vai ficar perturbando a professora, até ser notada. Isso acontece também em casa. Então, assim, se a criança se sente... Tem um vídeo, Mariana, não sei se você já viu, que é muito forte. É um pai, eu acho que ele tá num sofá mexendo no celular e a criança chega do ladinho dele e sorri para ele não vê. Aí a criança sorri e chega assim mais para perto dele, ele não vê. Aí a criança o que faz? Coloca a cabeça dela entre o celular e a cabeça dele. Oi, eu tô aqui. Ah, eu já vi. Você já viu? Muito forte. É muito forte, porque as crianças não são vistas, não se sentem dentro, fazendo parte daquela família. E é isso que a gente faz no dia a dia de uma forma automática. A tecnologia acabou prejudicando, né? Sim, nesse aspecto. Prejudicou a comunicação, separar famílias que eu falei dentro de casa mesmo, cada um fica num cômodo com o seu dispositivo ali, seja um videogame, seja uma televisão, seja um celular, cada um fica ali no seu mundo e ninguém conversa, e ninguém tem uma experiência, ninguém troca habilidade social, Não tem né? diálogo, né? Não tem diálogo. Quando você vai a um restaurante, por exemplo, você percebe isso também. Casais sentados, mas cada um no seu celular. Para mim, isso é loucura, é inaceitável. É horrível, né? Não tinha que ser proibido. Porque as pessoas deixam de ter comportamento humano para ter um comportamento robotizado. As pessoas querem virar máquinas, querem trabalhar 24 horas, querem dar conta de 15 pratinhos equilibrados ao mesmo tempo. As pessoas querem virar máquinas e a gente não é uma máquina. Acho que muitas estão mais assim preocupadas em mostrar algo do que viver.
né? Sim. Certas coisas no seu dia a dia. Infelizmente, a gente tem essa questão muito da aparência, né? Daquela família de margarina Sim. que dá tudo certo. E você precisa mostrar isso para os outros, precisa mostrar para a família, para os vizinhos, para os amigos, que é tudo perfeito. E essa autocobrança, né? Causa uma desilusão muito grande, tá? Porque é o que a gente fala também das redes sociais, né? A foto da família é linda. A foto do Instagram tá linda, mas a família tá doente, né? Adoecida. Então, é um paralelo que a gente tem aí que é muito forte e muito perigoso. Então, para quebrar esse ciclo, o primeiro passo seria o olhar individual, né? Olhar para si. Sim. Na verdade, a gente precisa se entender, né, como pessoa, para que a gente possa ver naquilo que a gente pode melhorar e aquilo que já tá bom e a gente pode conseguir passar para frente. Hoje eu brinco, né? Terapia tinha que vir junto com a certidão de nascimento da pessoa, o encaminhamento direto, porque todo mundo precisa fazer terapia, porque todo mundo tem algum problema, todo mundo tem algum trauma. Tem esse preconceito, né? Eu não preciso. Todo mundo precisa, na verdade, desde a criança até o idoso. Todos precisam. E quando a gente não trabalha a gente, né, a gente vai vivendo de cacos. E aí a gente oferta muito pouco. O nosso potencial vai se perdendo. E aí a gente vai fragmentando aquilo. Então, eu dou um pouquinho para o marido, eu dou um pouquinho para a criança, eu dou um pouquinho para o trabalho, né? Por quê? Porque eu não estou ali me reconhecendo e me validando. Muitas vezes, a gente precisa acreditar em nós mesmos. E a gente, às vezes, precisa ser até um pouquinho egoísta, de falar assim, não, esse momento é só meu. Não, hoje eu vou tirar o dia para eu ir à academia, para depois eu fazer um supermercado, comprar umas coisas que eu gosto de comer, porque senão a gente vai assim, você vai para o supermercado, mas compra só o que seu marido gosta e o que seu filho gosta, né? Aí você vai para um restaurante, não, vamos pedir o que o fulano gosta. Isso acontece muito com as mães, né? Eu confesso que eu estou trabalhando isso, porque a gente pensa muito no outro e a gente esquece da gente. Exato. Mas se você não se fortalecer, o seu filho não vai estar fortalecido. Porque o filho precisa de uma mãe fortalecida e não uma mãe doente emocionalmente. Sim. Se você não tá bem emocionalmente, se a sua saúde mental não tá legal, seu filho percebe isso. E o jeito de você lidar com seu filho é reflexivo. Muda completamente. Então, isso tem um impacto né? familiar muito grande. Na educação positiva, então, né? Sim. Então, tem esse impacto. Então, primeiramente, a pessoa que quer colocar em prática esse tipo de educação, a gente pode dizer que ela tem que olhar para si, primeiramente. Sim. É o se reeducar, né? É você mudar esse paradigma, entender que a gente tem ali uma pessoa que precisa da gente, mas ela precisa de uma forma consciente, que a gente esteja numa saúde mental legal para que a gente trabalhe de forma consciente com esse filho. Então, eu vou ali dar a ele estratégias e habilidades para que ele lide para o resto da vida. Ninguém cria filho para si, né? Você cria o filho para o mundo. Então, você não pode botar ele numa redoma de vidro e achar que vai estar tudo bem. Não vai estar tudo bem. Uma hora isso vai quebrar e ele não vai saber agir. E aí? E se você não estiver mais aqui? Se você não estiver por perto, como é que vai ser? Então, quando você pensa em habilidades sociais, que é o que a disciplina positiva ensina, você está ali criando um filho para a vida e não para você. Então, coloca todas as expectativas no filho. Não é colocar expectativa, é você ensinar o seu filho a se entender como pessoa, que foi o que não aconteceu com a gente. Sim. A gente se reconheceu como pessoa, talvez já na fase adulta. Vou te dar um outro exemplo que acontecia antigamente. As pessoas, principalmente em cidade pequena, elas seguiam a carreira dos pais. Se o pai é médico, o filho vai ser médico. Se o pai é advogado, o filho vai ser advogado, né? Mas ninguém perguntou àquela criança se ela queria ser, ou adolescente, se ele queria fazer medicina ou direito, né? Era meio que uma imposição familiar. Não, você tem que seguir, porque é o negócio da família, isso e aquilo. Então, a pessoa nem sabia o que ela queria, né? Às vezes, uma criança muito travada, muito presa, quando você solta para o mundo,
a criança, o adolescente se perde. Por quê? Porque ele não conhece a liberdade. Então, tudo para ele vai ser uma novidade, tudo vai ser eloquente, tudo vai ser potencializado. Extremo, né? Pode criar um bloqueio ou aquele indivíduo pode viver coisas de uma forma eloquente. Muito intensa. Forma intensa, né? Uhum. E prejudicar. Mariana, para a gente reforçar os pilares, né? Como colocar em prática, você pode dar exemplos para gente? Então, vamos colocar aqui nas cartinhas, né? A primeira cartinha, o agir sem palavras. Isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque a gente precisa ter combinado com os filhos, né? Então, vamos dar um exemplo de um combinado. Aqui em casa, ninguém pode deixar a toalha no chão ou a toalha em cima da cama de qualquer móvel. Ok? Ok. Regra da casa. E aí, você tá vendo lá que seu filho tá jogando no chão a toalha ou tá deixando em cima da cama. E aí, a gente tende a ser repetitiva, chata, né? Fala muito. Isso acaba distanciando a relação e criando conflito. Então, aqui, quando a gente fala agir sem palavras, é o agir com uma única palavra, por exemplo. É você não fazer esse discurso longo, mas você virar para o seu filho, vamos supor que é Maria. Maria, toalha. Você está lembrando a ela que você tem um combinado com ela. E que a toalha, ela não está no lugar certo. E ela precisa tirar a toalha e colocar no cesto ou pendurar a toalha. Então, esse agir, né, com uma palavra, ou agir sem palavras, que é só você, Maria, apontar, por exemplo, para a toalha, e usando humor, Mariana. A gente precisa entender que criar o filho não é uma ditadura, não. A gente precisa estar num astral muito legal, muito bem. Por isso que precisa de ter saúde mental. Porque você, em vez de gritar ou dar uma bronca, você fala, Maria, ó, toalha. Pode funcionar, pode não, funciona melhor, né? Porque assim, você gostaria de estar no seu serviço e toda hora ser repreendida com grito? Mariana, eu falei que você não poderia entregar o trabalho hoje às 3, tinha que ser às 9. Né? Então, tipo assim, você não gostaria de ser tratada assim. Por que a criança pode ser tratada assim? Então, esse agir com uma palavra é bem legal. Outro que eu gosto muito pra gente, a pausa positiva. Nossa, isso lá em casa me ajuda demais. Primeiro, vamos supor que você viu que iniciou uma discussão. Seu filho quer sair, você falou que hoje não pode. E aí, o filho vai querer rebater, né? Aí, você vai sinalizar, fulano, ó, o copinho tá transbordando, não vou conversar mais. Vou pro meu quarto, depois quando eu estiver calma, a gente conversa. E aí eu saio, aí eu tomo banho, ou deito na minha cama e começo a ver um vídeo, um podcast. O famoso esfria a cabeça. A pausa positiva. E aí quando você volta para si, você já volta uma outra pessoa. Isso vale muito, né? Porque assim, vamos supor que isso aqui é o nosso cérebro, né? A parte frontal, do córtex pré-frontal do cérebro, ele é totalmente da função executiva. Ou seja, é ali que você vai pensar antes de fazer ou antes de falar. Quando a gente está no nível de estresse muito alto, a gente está lá no nosso sistema primitivo. Ou seja, esse córtex pré-frontal, ó, desprendeu, acabou. E aí, se você tá assim, no seu sistema primitivo, e a criança tá assim, vocês vão chocar. Vai dar briga, na certa. Então, tem que esfriar, todo mundo colocar a cabecinha no lugar, e aí sim conversar. Nossa, eu tento colocar isso em prática na minha casa com meu filho. E olha que ele é um bebê, né? Porque, assim, demanda, né? Porque tem... não quer comer, ou aquela birrazinha, mas é um bebê ainda. Então, assim, eu falo, fica aí um pouquinho com ele, eu vou ali, vou esfriar a cabeça, daqui a pouco eu volto. Porque é uma ferramenta. A maternidade, o maternar, exige muito da mulher. É muito cansativo. Sim. E a gente se culpa, é impressionante. A mulher se culpa, a mãe se culpa nos mínimos detalhes. Né? É exaustivo, né? Então, a gente precisa realmente sinalizar que a gente não tá bem. E ensinar isso pra criança também. Minha filha já fala. Vamos supor, peguei ela na escola, e tá tudo bem? Tá. Aconteceu alguma coisa? Mãe, não quero falar agora. Ela tem quantos anos? Tem 15. Mas ela sempre ensina ela e ela aprendeu sinaliza. desde novinha. E ela sinaliza, mãe, não tô bem. Eu já
Não falo mais nada, nem toco nesse assunto, porque eu vou esperar o tempo dela para ela vir falar comigo o que aconteceu. Então, a gente precisa sinalizar para os nossos filhos que a gente não tá bem e ensinar para os nossos filhos a sinalizarem também. Respeitar o espaço do outro, Exatamente. Né? Outra carta importante também é a reunião em família. Por quê? Às vezes existe alguma coisa disfuncional na sua casa. Principalmente assim, quando você tem mais de um filho. Um filho é muito tranquilo, acorda cedo, não dá trabalho nenhum, tá prontinho ali 7 horas da manhã na porta, te esperando. O outro acorda às 6h58. Ele perde o horário, ele enrola no banho, ele perde tudo dentro de casa, não sabe onde está nada. E aí, o que tá prontinho fica chateado, o que não tá pronto leva tudo na brincadeira e você se estressa, começa a gritar. Então, vamos lá. Ferramenta, reunião de família. Vamos fazer uma reunião de família. E aí, nessa reunião de família, você pode criar um quadro de rotina. Um quadro de rotina para a família em que vocês têm que obedecer os horários e obedecer aquela rotina. Então, por exemplo, todo mundo tem que sair de casa, tem que estar pronto às 7 horas da manhã. Você e as crianças, né? Todo mundo... Eu vou dar um outro exemplo agora, colocando assim, a culpa na gente. Por exemplo, o que eu vejo muito no consultório, Mariana, é crianças com baixa autonomia. Por quê? Porque cada vez mais os pais, por essa questão da pressa, estão fazendo tudo pelos filhos. Então, assim, seu filho come sozinho? Não. Eu dou na boca. Eu falei, mas tem 4, 5 anos, você dá na boca ainda? Ah, mas é mais prático, né, Mariana? Mais rápido. É mais rápido, E aí você deixa de olhar para aquela criança como um ser que precisa aprender a ser autônomo. Então, assim, a gente precisa fazer reuniões em família, colocar uma rotina até para a gente se adaptar. Então, o que eu falo para esse pai? Olha só, a criança, ela precisa comer sozinha. E você é o adulto. Se você está dando a ela o almoço 11h30, porque meio-dia ela tem que ir para o colégio, você vai dar almoço a ela 11 horas. Então, tem que estar lá na rotina da casa. 11 horas o almoço tem que estar na mesa. Porque é uma estratégia que você vai criar, mas para dar autonomia no seu filho. E não você colocar o almoço 11h30 para meio-dia todo mundo sair. Aí, realmente, você vai ter que colocar a comida na boca. Então, assim... Quando a gente cria esse hábito de ter reunião de família, de elaborar estratégias, de fazer um quadro de rotina, a gente tende a o quê? A formar ali uma cooperação. E aí a gente não tem as imposições. Sim, porque uma rotina mais organizada, mais equilibrada, a gente tende a errar menos. A mãe vai ficar menos estressada. Sim, sim. Mariana, agora falando sobre o impacto, né, da violência lá na vida adulta, como que isso chega para cada indivíduo? Então, a gente, na verdade, pode falar dos tipos da violência, né? Existe a violência física, a verbal e a psicológica, emocional, né? Então, a física são as palmadas, né? Os chutes, os beliscões, coisas muito sérias, como queimaduras. A verbal é você não apenas xingar, que as pessoas acham que é só o xingamento, mas não. É você machucar o ego e a autoestima daquela criança. São aquelas questões... Você não presta para nada, você é burro, você só me dá trabalho. Então, assim, são violências que são colocadas em palavras. E tem também a violência psicológica, né? Que é quando você coloca medo na criança. Mas isso, gente, para deixar bem claro, não é aquela historinha do bicho-papão. Ah, vai pegar o bicho... Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de uma coisa muito séria. A gente está falando... se você contar para sua mãe que eu comi o seu lanche, eu vou te porrar semana que vem na escola. Manipular também, né? Então, é uma violência psicológica, que você está tentando manipular aquela outra pessoa. E aí, quando acontece em série essa violência, a gente vai ter um reflexo na vida adulta muito sério, né? A gente vai ter adultos com muitos transtornos mentais e psicossociais, porque quando a gente tem a base, o que acontece? Quando o cérebro infantil, nos seus 6 primeiros anos, que a gente chama de primeira infância,
a gente tem relações sinápticas ali em um grau altíssimo. E o que é isso? É como se a gente estivesse ali modelando aquele cérebro, ensinando a ele, tirando o que não presta, colocando o que presta. Então, assim, a gente está fazendo com que aquela criança aprenda a olhar esse mundo. Está moldando o indivíduo. Quando você oferece a ele a violência, como forma de comunicação, como forma de castigo, punitivo, né? E como forma de amor, que isso é muito sério, a gente danifica a neurobiologia cerebral. E aí, eu vou ter aí resquícios desses problemas ao longo da vida. Então, aí a gente fala de adultos que consomem o álcool em excesso, uma vida promíscua, muita relação sexual, os aditivos de drogas, pessoas completamente, assim, inseguras, pessoas que não conseguem tomar iniciativas, pessoas que se sujeitam a violências, né? Então, assim, é um dano que é levado para toda a vida, se não for tratado. E o pior disso tudo é que a criança vê isso como uma forma de amor, né? Sim. Isso é muito não triste, teve afeto, então acha que aquilo é normal. A gente pode usar o exemplo também de mulheres, né? Sim. Que aceitam, mulheres que vivenciam, né, a violência no relacionamento e acham que aquilo não tem noção da gravidade, né, na verdade. Estudos falam, né, que elas vieram, na maioria das vezes, de lares violentos. Então, assim, banalizou aquela situação e acha que aquela situação é uma situação normal, comum. E que a mulher pode ficar ali naquele lugar sofrendo ameaça, sofrendo violência. Isso é pertinente o que você está falando. E os dados sobre isso são... Você acha o quê? Que são alarmantes? Que falta a denúncia? Então, a OMS, o último estudo que ela tem, ela coloca que em 204 milhões, né, de pessoas que foram entrevistadas até 18 anos, 9,6% dessas pessoas já foram abusadas sexualmente. 22,9% sofreram abuso físico durante a infância e a adolescência. E 29% têm danos emocionais na vida adulta. E ainda, a cada 24 horas aqui no Brasil, 320 crianças e adolescentes sofrem violência doméstica. Então, assim, é um número grande. Alarmante. E ainda falta, né, vários casos que não são divulgados, exato, denunciados. Sim. Né? 7 casos apenas de 100 são registrados. Então, assim, esses dados que a gente tem não são totalmente verdadeiros, né? Porque se a gente pensar que 7% dos casos de violência da criança é registrada, então tem muita coisa aí que tá por debaixo do pano ainda. Não tem a notificação, né? Não. E 75% dessas crianças são meninas, principalmente por causa do abuso sexual. Então, a gente pode falar que a forma como a criança, né, o indivíduo é educado lá atrás, reflete muito lá na frente. Sim, com certeza, porque esse cérebro ele vai estar danificado, né? E aí você deixa de fazer ligações neuronais pertinentes para o desenvolvimento da criança e você tranca aquela área do cérebro para aprendizagem. Então, realmente, a gente tem consequências permanentes ao longo da vida. Mariana, você atua, né, como terapeuta. E como essas crianças chegam para você no dia a dia? Então, aí depende muito, né? Depende. Crianças com abuso sexual são normalmente muito retraídas. São crianças que têm uma mudança de comportamento muito rápido. São crianças que são mais caladinhas, que não conseguem sustentar o olhar. Bem envergonhadas, porque elas não sabem se aquilo que está acontecendo é algo normal ou se realmente aquilo dali é algo que não poderia estar acontecendo. Quando a criança recebe violência física, dependendo da criança, ela consegue falar para a professora, consegue falar para um amiguinho, contar sem querer, assim. Sim. Né? Tipo assim, por que você tá com essa queimadura? Foi minha mãe. Alguns falam, ponta de cigarro.
né? Uma falta de diálogo reflete muito, né? Sim, e aí, algo, por exemplo, se você tem às vezes na escola uma professora mais cuidadosa, mais amorosa, que faça aquela criança se sentir à vontade para conversar, a criança pode chegar e se abrir para ela, A né? gente vê vários casos, né, que as crianças se sentem mais confortáveis, né, para desabafar com professores do que com os familiares. Mas se ela sofre violência dentro de casa, Sim. a casa não é um lugar seguro e todo mundo que está em casa olhando aquela violência e não tomando uma atitude, de certa forma está conivente com aquilo tudo. Então ela vai entender que aquele ambiente ali está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo querendo agir da mesma forma. Mariana, você pode mandar um recado para os pais que querem recalcular a rota, o que fazer? Eu acho que a coisa mais importante é a comunicação não violenta, né? É permitir que essa criança seja respeitada e seja validada, que os seus sentimentos sejam validados. E, principalmente, entender que a educação positiva não é uma educação permissiva, pelo contrário, você impõe limites, você ensina regras, mas de uma forma gentil. Então, é a firmeza e a gentileza lado a lado. Eu quero agradecer pela sua participação. Eu Muito que obrigada. Foi de extrema importância, né? É bom a gente falar sobre esse assunto porque falta informação, né? Falta informação. A gente volta com mais episódios.